Módulo 8, curso de Psicanálise Clínica, Terapia Freudiana. Hoje nós vamos abordar o módulo 8/24. O curso é grátis, ou seja, os vídeos que nós estamos postando no YouTube enviamos por WhatsApp para aqueles que se cadastram no nosso sistema. Hoje nós vamos falar sobre os mecanismos de defesa do ego. A primeira parte. São duas partes porque os mecanismos de defesa do ego são mais de 24, 26. Tá? Juntando o que Freud diz, o que Anna Freud diz, Melanie Klein e Harman também. Ou seja, nós precisamos envolver todos esses elementos porque os mecanismos de defesa foram muito estudados nos anos 30, embora os primeiros artigos sobre mecanismo de defesa tenham sido produzidos por Freud em 1895. O curso é grátis, nós já falamos. É a democratização da psicanálise. Os vídeos são grátis, mas que aqueles que contribuírem com o Pix semanal de R$30, porque toda sexta-feira nós estamos publicando um módulo. Hoje já é o módulo 8. Se você contribuir com R$30, apenas R$30 para cada vídeo, nós enviamos para você em PDF a apostila e matriculamos você no curso. No final dos 24, você recebe o certificado de psicanalista e a carteira de psicanalista com fotografia colorida em PVC com número de registro da ANPC. Os que já são psicanalistas ou têm curso superior, eles receberão certificado de pós-graduação livre. Você pode também fazer os dois, mas nesse caso você terá que contribuir com R$60, ou seja, 2 vezes 30. O Pix, para você enviar a ajuda, ou seja, a contribuição, é o Pix e-mail anpc2018@gmail.com. Você deve enviar com comprovante pelo zap 6198-340-6632. As suas perguntas, assessoria ou qualquer tipo de dúvida ou de pergunta, você pode também perguntar pelo zap através de áudio ou escrevendo. Em qualquer momento você pode se matricular. Tá? Agora estamos no módulo 8, você pode se matricular no módulo 8 e ir acertando os módulos anteriores que você já vai acessar os vídeos, basta apenas eu enviar para você os PDF de 1 a 7. Então vamos começar o nosso tema de hoje, os mecanismos de defesa do ego. Nós já tínhamos falado que os 3 sistemas, ou seja, as 3 forças da mente, é o ego, o id e o superego, que tanto o id como o superego não precisam de mecanismo de defesa, porque eles são forças que estão na mente humana. Agora o ego, como ele tem o contato com o inconsciente, ele toma conta da consciência e toma conta também da realidade, ele precisa ter mecanismo de defesa. Ele tem que se defender, porque senão o ego fenece, ou seja, é deturpado ou começa a ter problemas. Então o ego tem uma estratégia específica, que são os mecanismos de defesa do ego. E aqui nós temos, né? Para que servem esse mecanismo de defesa? Aqui nós colocamos 3 elementos. Para cumprir, para conjurar, utiliza para conjurar as demandas do desejo do id. Ou seja, ele tem que enfrentar o id não só para satisfazer, como também para dizer não. As pressões do superego. O superego é a lei interna que diz não. Então o ego também precisa enfrentar o superego para em certos momentos dizer sim e em certos momentos também aceitar o não do superego. E também as pressões da realidade, porque a realidade faz uma pressão sobre o ego. Então, como diz Freud, o ego é escravo de 3 senhores, a realidade, o id e o superego. Mas ele tem os mecanismos de defesa. Hoje nós vamos
falar de 14 mecanismos de defesa, porque é impossível falar dos 28, os 26 mecanismos de defesa num vídeo só. Até porque nós ultrapassaríamos o tempo que as pessoas gostariam de ter, que são 30 a 35 minutos. Muito bem. Os mecanismos de defesa do ego estão aí. Na hora, ele se manifesta no dia a dia, em qualquer momento, durante a análise, na hora que você está sendo analisado, ou faz análise, ou você está conversando, ou na vida diária, esses mecanismos de defesa estão constantemente agindo, porque o ego se defende. E estão aqui. Nós vamos falar de cada um deles. Em 1894, Sigmund Freud introduz o conceito de mecanismo de defesa com a publicação do livro As Neuropsicoses de Defesa. Veja bem, em 1894. Mas o bom dos mecanismos de defesa foi em 1930, nos Estados Unidos, com Harman e outros grandes mestres, inclusive todas as correntes psicanalíticas começaram a falar dos mecanismos do ego. Para Freud, este era um mecanismo que atuava nos casos de histeria, que mais tarde chamaria de repressão. Para Freud, os mecanismos de defesa são inconscientes e próprios do ego. Sua função é proteger o indivíduo do excesso de carga pulsional e dos afetos e ideias insuportáveis que surgem do interior, da nossa mente. Não são necessariamente patológicos, ou seja, o fato de você estar, todos os mecanismos de defesa que eu vou citar, nós temos, eu tenho, você também tem. E você vai se identificar com a maioria deles. E não são patológicos, é lógico que o excesso deles seria patológico. E constituem a origem dos traços de personalidades não mórbidas. Isto é, os mecanismos de defesa são normais a todos e necessários também, pois asseguram um bom equilíbrio da nossa psique. E é interessante que você conheça esse mecanismo de defesa e você também localize quando você está atendendo alguém ou você está conversando com alguém. Às vezes a pessoa está falando uma coisa, mas está falando por causa do mecanismo de defesa dele, para defender o seu ego e não para falar a verdade ou para ser sincero. Veja bem, isso que depois Lacan vai dizer, né, vai afirmar que aquilo que ele quer dizer não está dizendo. O que ele está dizendo é pura mentira. É justamente porque nós trabalhamos com mecanismo de defesa o tempo todo. Tá? Então, eu coloquei aqui a parte 1 do módulo 8, são 14, aqui está 17, mas eu transformei em 14, e depois a segunda parte, no módulo 9, outro 15 ou 14, que nós vamos agir. Veja bem, nós temos aqui, eu coloquei aqui, tá? Numa figura, a consciência, o ego, parte do ego está no inconsciente, aqui alguns personagens que estão lutando, o id pressiona o ego, o superego pressiona o ego, a realidade pressiona o ego, e o ego tem que se defender. E essa defesa são chamadas de mecanismo de defesa, são as estratégias que o ego usa diante do id, do superego e da realidade. Vamos então falar desses. Eu citei aqui 18, mas vamos falar de 14, porque eu peguei os 18 e transformei em 14. Repressão, anulação, deslocamento, desplaçamento, porque algumas palavras vai ter que ser em espanhol, porque não existe uma igualdade nesse sentido. Transferência, fobia, dissociação, formação reativa, escisão ou cisão, idealização, identificação, racionalização, introjeção, isolamento, aislamento, negação, recusa, supressão ou supressão e altruísmo e racionalização no final. Então são esses os mecanismos da parte 1. E nós vamos falar de cada um deles. Vemos aqui o ego se defendendo contra a realidade
e tem que satisfazer também a realidade, não é só defesa contra a realidade. Ele enfrenta a realidade, tem que tomar conta da realidade, alguma coisa tem que aceitar, mas outras tem que rejeitar. O id é a mesma coisa e o superego é a mesma coisa. Então, os mecanismos de defesa não é necessariamente para ser contra essas três instâncias, mas é para interligar e se defender e defender a sobrevivência do ego. Vamos então falar a primeira, que seria a repressão. Eu sempre coloco um desenho aqui para representar a repressão. Não vou falar do desenho, apenas estou colocando o desenho aqui. Repressão é o mecanismo de defesa principal do ego e é utilizado pela maioria das pessoas que tem uma estrutura neurótica da personalidade ou por pessoas com personalidade histérica de nível superior. A repressão consiste em expulsar da consciência toda expressão de desejos, sentimentos ou fantasias inaceitáveis impulsados pelo id. Veja bem, a repressão, segundo Freud, é o que cria justamente os traumas, porque você reprime, tá? Você reprime, você não quer saber, você reprime, você não consegue reagir, não consegue aceitar, então você reprime para dentro. Essa repressão são os causadores dos traumas e Jung vai dizer dos complexos também. Então, esse é o primeiro mecanismo. E todos nós usamos. Nós usamos, mesmo que seja criança, adolescente, adulto, a gente usa o tempo todo a repressão. O segundo é a anulação. É o mecanismo de defesa através do qual o indivíduo invalida pensamentos ou ações passadas e suas consequências, utilizando um comportamento ou pensamento com significação oposta. A anulação retroativa é uma compulsão de feição mágica encontrada particularmente na neurose obsessiva. A pessoa anula totalmente. Isto para se defender. Eu sempre conto um caso, em 2004, 2005, quando tinha uma turma aqui em Brasília, tinha mais de 60 alunos, mas tinha uma aluna que morava aí na L2, né? Na L2 aqui em Brasília, e tinha uma empregada, tá? E essa empregada recebeu uma visita, e a L2 é uma estrada, fica perto da L3, ou W3, W2, tá? E a amiga da empregada atravessou a rua, mas esqueceu de olhar e foi atropelada. Ela faleceu instantaneamente, o carro passou por cima, toda ensanguentada, aquela coisa toda. Mas e aquela amiga, que tanto amava aquela amiga, veio, olhou e achava que ela estava dormindo. Era aluna nossa. E ela diz, professor, eu disse para ela, acorda. Ela não via o sangue, não via coisa nenhuma, achava simplesmente que a sua amiga estava dormindo. Ou seja, isso é uma anulação, diríamos assim, da realidade, da questão. Pode ser do passado, do presente, seja lá o que for, mas é uma anulação, totalmente. Muito bem. O 3, o deslocamento, muito usado. É um mecanismo pelo qual a carga psíquica é transferida de uma representação mental a outras por cadeia associativa. Constitui ao lado da condensação um dos elementos do processo psíquico primário. Esse mecanismo, facilmente visto no sonho, encontra-se na formação dos sintomas psiconeuróticos em qualquer formação inconsciente. Ele desloca-se, há um deslocamento, né? Um deslocamento. Isso é uma defesa muito interessante. Tá? Um psicanalista, esqueci o nome, mas já é antigo, ele conta a história, né? Conta a questão de que o menino odiava o pai, que o pai batia nele, batia intensamente nele. Então ele queria se vingar do pai. Na realidade, queria matar o pai. Mas então ele sonhava que matava o tio. Então é um deslocamento. O pai não pode matar.
Ou seja, naturalmente, o ego, o superego dele, não permite que ele faça isso. Então, ele faz um deslocamento. Isso é muito comum que aconteça nas nossas reações diárias. O terceiro é o desplaçamento. É semelhante ao outro, mas há uma pequena diferença. Um deslocamento é a camuflagem expressado principalmente durante o sono, quando o ego não se encontra totalmente ativo. Isto permite a diminuição da angústia emocional ao substituí-la por outra figura neutral. A análise onírica é importante para a psicoterapia, pois nos permite detectar elementos inconscientes que de outro modo não poderíamos acessar. Freud diz que o sonho, o nosso sonho, ele defende o ego. Então tem certas coisas que você não pode sonhar. Então há um desplaçamento, um deslocamento para que você sonhe outra coisa, mas que na realidade é um deslocamento, para que você não seja, diríamos assim, atacado por esse fato insuportável. O quinto é a transferência, muito comum em qualquer situação, na escola, na psicologia, na psicanálise, em qualquer lugar. Processo mediante o qual transferimos para uma pessoa do presente sentimentos ou carga emocional que se encontra aderido a uma pessoa do nosso passado. Este mecanismo se manifesta em psicoterapia quando o paciente transfere a carga emocional aderida a um dos seus progenitores para a figura atual do terapeuta. Ele se apaixona pelo terapeuta, ou ele emite um sentimento amoroso com relação ao terapeuta, com o professor, com o patrão, ou com a figura do chefe, ou com o professor, uma coisa assim. Mas é interessante que a transferência faz parte da nossa vida diária. A transferência é um elemento presente quase que o tempo todo. 6. A dissociação, também chamada splitting, cisão ou divisão, através do qual um objeto é cindido de um bom objeto e de um mau objeto, de tal sorte que as atitudes emocionais em relação a eles são antitéticas. A dissociação de objeto evita a angústia do conflito entre os impulsos eróticos e destrutivos ao mesmo objeto. A dissociação do ego é cindido, geralmente em dois, sendo apenas um deles experimentado como eu e o outro como um estranho ou inconsciente. O mecanismo de dissociação tende a vincular-se à negação e à projeção, constituindo defesas esquizoides. A clivagem é um antigo conceito psiquiátrico adotado por Freud. A cisão, a dissociação, muito estudado por Freud, na época em que ele lidava profundamente com a hipnose. Nós temos aquela série de Freud, da Netflix, que aborda especificamente a dissociação na hipnose. Isso é muito interessante, não estou fazendo propaganda, mas você vê para você entender como funciona essa dissociação. Depois, no final, Freud consegue juntar essas duas personalidades ou essa dissociação. A formação reativa, o 7, através do qual o indivíduo se contrapõe a um impulso inaceitável, pela intensificação de uma antítese. A formação reativa defende o ego do retorno do reprimido. E se serve da transformação no contrário, inversão dos instintos, é a adoção de um caráter completamente oposto ao desejo do impulso inaceitável, da qual queremos ficar longe. Muito característico do transtorno obsessivo-compulsivo. Muitas vezes você quer reagir de uma forma violenta, mas esse vem lá do id. Mas então você faz o quê? Tem uma formação reativa e talvez você fale coisas bonitas até, né? Você tem uma outra reação totalmente contrária, você faz uma inversão desse instinto que vem do id. Tá? Essa seria a formação reativa. 8.
É o mesmo do número 6, mas é mais específico, escisão ou cisão. A escisão, em espanhol, cisão, observado nos casos de psicose, especificamente, fetichismo, histeria, hipnose, estudado pela psicanalista Melanie Klein, especificamente. Consiste na coexistência dentro do ego de duas atitudes psíquicas que não interatuam entre si respeito a uma realidade exterior que contraria uma exigência pulsional, o qual implica uma incapacidade de integração cognitiva. Estas atitudes psíquicas representam polos opostos que oscilam entre a idealização, que é o protetor, o forte, amoroso, seio bom, e a denigração, ou seja, a difamação, que seria uma tradução, seria o perseguidor, castigador, mau, indigno, seio mau. Então, essa cisão é normal, diz Melanie Klein, acontecer aos 3 meses de idade, tá? A posição esquizoparanoide, tá? Mas que também é estudado por Winnicott e outros grandes mestres. 9. A identificação. Com o início do complexo de Édipo, as catexias objetais, desejo sexual pelos pais, têm que ser abandonadas. São então substituídas por identificações com os pais. Daí vem a fórmula: as catexias objetais regridem para identificações. A autoridade do pai ou dos pais é introjetada no ego e ali ela forma o núcleo do superego, que assume a severidade do pai e perpetua sua proibição contra o incesto, por exemplo. Desta forma, protegendo o ego do retorno da catexia objetal libidinal. Mais tarde, em 1936, Anna Freud descreveu uma variação da defesa, identificação com a agressão, com o agressor. Isto é, por ela como ocorrendo uma variedade de contextos na agressão física, na crítica, relacionamento, mãe, filho e assim por diante. Um exemplo. Há uma inversão de papéis, a vítima torna-se agressora. Isto explica a perpetuação de padrões da família. Por exemplo, a filha maltratada pela mãe trata mal a sua própria filha, por sua vez, por uma identificação com a agressão, com a agressora, que é a sua mãe. Então, repete o que aconteceu, o que ela teve com a mãe, com ela, ou com o pai, com ele. Ele se torna, há uma identificação. 10. Introjeção, através do qual a função de um objeto externo ou parte dele é assumida pela sua representação mental. Faz parte do desenvolvimento psicológico normal, mas é defensivamente usado contra a angústia de separação. O indivíduo faz passar de fora para dentro qualidade de outras pessoas, animais ou objetos. Ele se introjeta, ele coloca para dentro, para, dessa forma, defender-se e fortalecer o seu ego. 11. Isolamento ou aislamento. Característico das neuroses obsessivas, pelo qual um pensamento perde suas conexões associativas e é despojado do seu significado emocional. Ou duas ideias, sentimentos ou atos são separados por intervalos de tempo, ou ainda 2 ou mais objetos que representam ideias são impedidos de estabelecer contato entre si. Comum em pessoas obsessivas, compulsivas, opera pelo geral. Em conjunto com a intelectualização, permite ao indivíduo evocar o evento traumático com facilidade, sem o afeto da dor emocional que lhe causou. Esse afeto foi desprendido inconscientemente. Vamos supor que uma pessoa perdeu a mãe, perdeu o pai ou alguma coisa muito forte, muito profunda, de muita dor. Ele consegue separar a dor dessa intelectualização. Ou seja, ele consegue fazer esse afeto, ele desprende esse afeto do fato. Ou senão, ele se isola justamente para se defender nas neuroses obsessivas. 12. Negação ou recusa. Negação
foi o termo usado por Freud a partir de 1923 para descrever a defesa pela qual o sujeito recusa-se a reconhecer a liberdade. Freud usou primordialmente na descrição metapsicológica do fetichismo e da psicose. Desde então, ele tem sido usado mais frequentemente no sentido de uma negação da realidade, do mundo exterior, em contraste com a repressão que bloqueia o mundo interior. Ele nega, é diferente da anulação, duas coisas diferentes. Supressão. Supressão tem similaridade com o mecanismo de defesa do ego. A repressão, com diferença de que esta expulsão de pensamentos, sentimentos inaceitáveis se faz de maneira consciente, enquanto que a repressão, a expulsão é inconsciente. Ou seja, na repressão ele expulsa inconscientemente. Na supressão ele sabe, ele conhece, mas ele suprime. Ele não quer saber, ele suprime. E ele jura que não existe aquilo lá. 14 é o último, a racionalização. É o mecanismo de defesa mais usado que nós usamos desde criança. Desde os 10 anos, ou mesmo assim, desde os 5 anos, nós estamos usando a racionalização. O tempo todo. Mecanismo de defesa através do qual o indivíduo apresenta uma explicação coerente do ponto de vista lógico ou aceitável, do ponto de vista moral, para alguma coisa da sua atitude, pensamentos, etc., por não se aperceber dos verdadeiros motivos que a justificam. É aquela história, eu não queria mesmo. Tá? Eu sempre conto uma história, eu vou terminar com essa pequena história, da racionalização. Em 2005, ou seja, 2003, mais ou menos, quando havia o Fusca e o Gol, e o Voyage e o Passat, né? Os antigos sabem daquela história, daquela época, né? Eu vi realmente no Rio de Janeiro uma pessoa vender um Fusca muito bem arrumado, vendeu por 20 mil reais, seria o preço de hoje, 20 mil reais. Ele pegou aquele dinheiro e foi numa agência e disse, eu vou comprar o melhor carro que tenho, porque eu vendi muito bem. Então ele chegou lá e viu o Voyage, aliás viu o Passat, o Passat era o carro do ano. O Passat custava 35 mil reais, mas ele só tinha 20 mil. Então olhou o Passat e disse, não, ele é muito grande, não me serve e tal. Mas qual era o problema dele? Ele estava se defendendo, ele só tinha 20, então se defendendo, ele não gostei. Aí foi para o Voyage, aí disse, não, ele é muito grande e tal. Por quê? Porque o Voyage custava 30 mil, mas ele só tinha 20, então não servia para ele, entre aspas. Ele estava racionalizando para defender o ego dele. Aí chegou no Gol. O Gol era 20 mil. Então ele olhou o Gol e disse, esse é o carro do meu sonho. Esse aí sim, esse aí eu gostei. E ele comprou o Gol. Ou seja, o que ele fez? Uma racionalização. Senhores, nós usamos o tempo todo a racionalização. É um dos elementos que mais você precisa perceber no seu paciente, nas pessoas, quando ele está racionalizando, na realidade, não está contando ou não está falando a verdade do seu sentimento. Ele está racionalizando. Esta é a democratização da psicanálise. Esse é o módulo 8. Os vídeos são grátis. Você pode acessar no Facebook, aliás, no YouTube, e eu mando também pelo Zap para você. Mas se você contribuir com um Pix de R$30 por semana, por cada vídeo, que são 24, você vai receber um certificado e carteira com número de registro. Se você já é psicanalista ou tem curso superior, você vai receber o certificado de pós-graduação livre. Também receberá a apostila do módulo em PDF na mesma hora que você enviar o comprovante pelo comprovante Pix, e-mail, anpc2018@gmail.com. Envie o comprovante para o Zap 6198-340-6632. E eu vou fazer um pedido especial. Mesmo que você não participe e gostou do vídeo, você pode contribuir, independente de qualquer coisa. Vai nos ajudar para que nós possamos produzir melhor os vídeos que nós estamos fazendo toda semana. Hoje nós lançamos o módulo 8. Amanhã, no sábado, nós estaremos lançando o módulo de Jung.
a democratização da psicanálise e da analítica junguiana.